Ao chegar à terra do Oriente, Jacó encontrou um poço onde pastores reuniam seus rebanhos. Ali estava Raquel. O encontro não foi construído ao longo do tempo, foi imediato. Jacó a reconheceu como parte da casa de Labão, seu tio, e aproximou-se. Moveu a pedra do poço, deu de beber ao rebanho e, naquele momento, sua jornada deixou de ser apenas deslocamento. Passava a ter direção definida. Ao ser recebido por Labão, Jacó entrou em um ambiente familiar, mas não em uma posição de privilégio. Não chegou como herdeiro, mas como alguém que precisaria trabalhar. Com o passar dos dias, sua presença tornou-se útil. Labão percebeu isso e propôs que Jacó não servisse gratuitamente. Jacó então declarou sua intenção: serviria 7 anos por Raquel. Essa decisão não foi apenas motivada por afeto, revelava disposição para permanecer. E, mais do que isso, marcava o início de um processo em que o tempo passaria a fazer parte do cumprimento da promessa. A promessa feita a Abraão não seria desenvolvida em ritmo imediato. Com Jacó, ela começava a se desenrolar dentro de um tempo prolongado, onde trabalho e espera caminhariam juntos. Os 7 anos de serviço se completaram. E, segundo o relato, pareceram Jacó poucos dias por causa do interesse que tinha. Esse detalhe não é apenas descritivo. Mostra que havia propósito sustentando o tempo. Ao final do período, Jacó solicitou o cumprimento do acordo. Labão, então, preparou o casamento. Mas, ao anoitecer, entregou Lia e não Raquel. O engano não foi percebido imediatamente. Somente pela manhã a situação se revelou. Jacó havia sido conduzido a reiniciar o ciclo. Esse momento não pode ser lido apenas como falha humana. Há um paralelo evidente. Aquele que havia agido com astúcia no passado agora enfrentava uma situação em que não controlava o resultado. Ainda assim, o propósito de Deus não se alterou. Jacó recebeu Raquel posteriormente, mas mediante novo compromisso. Mais 7 anos. A promessa não foi interrompida, mas avançava agora dentro de um processo que exigia permanência e ajuste. Aquilo que começou com decisão rápida, agora se desenvolvia com tempo e repetição. E Deus seguia conduzindo, mesmo quando os caminhos não eram lineares. Durante esse período, a casa de Jacó começou a se formar. Filhos nasceram. A estrutura familiar se expandiu. E com isso, a promessa de descendência começava a tomar forma concreta. Não de maneira instantânea, mas progressiva. Cada nascimento representava avanço, não apenas no aspecto familiar, mas dentro daquilo que Deus havia declarado anteriormente. Enquanto isso, Jacó permanecia servindo. O trabalho não cessava. Os anos não eram abreviados e o ambiente continuava exigindo atenção. Esse cenário revela algo essencial. A promessa não elimina o processo.
ela se desenvolve dentro dele. Jacó não foi retirado daquele contexto para que a promessa se cumprisse. Permaneceu nele. E ali, viu a expansão daquilo que Deus havia iniciado. O crescimento não veio à parte da realidade, veio dentro dela. E isso moldava sua compreensão. Aquilo que Deus estabelece, Ele também sustenta ao longo do tempo. Com o crescimento da família, Jacó percebeu que seu tempo naquele lugar se aproximava de um novo estágio. Ele não poderia permanecer indefinidamente. A promessa incluía retorno. Mas antes disso, seria necessário definir condições claras com Labão. Um novo acordo foi estabelecido. Jacó passaria a cuidar dos rebanhos com base em critérios específicos. E a partir desse momento, algo começou a se destacar. Os rebanhos sob seu cuidado passaram a crescer de forma evidente. Não por acaso. O próprio texto indica que Deus interveio nesse processo. O crescimento não era apenas resultado de estratégia. Era consequência de bênção. Labão percebeu e reconheceu que a prosperidade estava ligada à presença de Jacó. Mesmo assim, a relação entre eles continuava instável. As condições eram alteradas, os acordos eram ajustados. Mas, apesar disso, o resultado permanecia. Deus estava conduzindo. E aquilo que havia sido prometido não estava sendo comprometido pelas circunstâncias. Ao longo desse período, Jacó testemunhou mudanças sucessivas em seus acordos com Labão. Segundo o relato, seus salários foram alterados diversas vezes. Ainda assim, o resultado não retrocedeu. Essa dinâmica revela algo importante. O controle humano não determinava o desfecho. Labão tentava ajustar as condições, mas não conseguia limitar o resultado, porque o crescimento estava vinculado à ação de Deus. Jacó reconheceu isso e declarou que, se não fosse o Senhor, teria saído sem nada. Essa consciência marca um ponto de transformação. Ele já não atribuía o resultado apenas ao esforço. Passava a reconhecer a intervenção divina. A promessa, mais uma vez, não dependia de estabilidade externa. Ela avançava mesmo em meio a mudanças, e isso fortalecia a compreensão de Jacó. Aquilo que Deus estabelece não pode ser restringido por circunstâncias adversas. Com o tempo, a direção tornou-se clara. Era o momento de partir. E essa decisão não surgiu apenas de análise pessoal. Deus falou a Jacó. Ordenou que retornasse à terra de seus pais. Essa palavra reposiciona toda a narrativa. Jacó não sairia apenas porque desejava. Sairia porque havia sido direcionado. Antes de partir, reuniu sua família, expôs a situação e compartilhou aquilo que Deus havia feito ao longo dos anos. A decisão foi tomada em conjunto e a saída foi preparada. Esse momento marca uma transição importante. O período de formação chegava ao fim.
e o próximo ciclo se iniciava. A promessa não estava completa, mas estava avançada. E, mais uma vez, o movimento não partia apenas do homem, partia da direção divina. Jacó partiu, levando consigo sua família, seus bens e os rebanhos que haviam crescido sob sua responsabilidade. A saída não foi anunciada previamente a Labão, e isso gerou reação. Labão o perseguiu, mas antes do encontro, Deus interveio. Advertiu Labão em sonho e estabeleceu limites. Esse detalhe é essencial. Mesmo fora daquele ambiente, Jacó continuava sendo protegido. O encontro aconteceu. Houve questionamentos. Houve tentativa de confronto, mas não houve ruptura total. Um acordo foi estabelecido e uma aliança foi firmada. Jacó e Labão seguiram caminhos diferentes, sem que o conflito interrompesse o propósito. Deus mais uma vez garantiu que aquilo que estava sendo conduzido não seria comprometido. Ao seguir adiante, Jacó não levava apenas recursos, levava experiência. O tempo em Labão havia cumprido sua função. Ele chegou buscando estabelecer algo rapidamente e saiu compreendendo o valor do processo. A promessa não havia mudado, mas sua forma de se relacionar com ela havia sido transformada. Agora havia entendimento, havia reconhecimento da ação de Deus e havia maturidade para prosseguir. O retorno não seria simples, mas Jacó não caminhava mais da mesma forma. Sua jornada agora estava mais alinhada com aquilo que Deus havia estabelecido. E isso faria diferença nas etapas seguintes. O período em Labão revela que o cumprimento da promessa envolve etapas, nem todas imediatas, nem todas simples, mas todas necessárias. Jacó não foi impedido, foi preparado. E essa preparação ocorreu dentro da realidade, com trabalho, com espera, com ajustes. Deus não retirou Jacó do processo, permitiu que ele passasse por ele. E ao final, aquilo que foi construído não era apenas externo, era interno. Uma mudança de compreensão. E essa mudança sustentaria o que ainda viria. A história de Jacó e Labão demonstra que Deus não apenas promete, Ele conduz cada etapa até o cumprimento. O tempo, as circunstâncias e até as limitações humanas não interrompem o plano. Eles são incorporados a ele. Jacó entrou nesse período com expectativa e saiu com entendimento. A promessa permaneceu a mesma, mas ele não era mais o mesmo. E isso era essencial, porque aquilo que ainda viria exigiria alguém preparado. Assim, a jornada segue e o propósito continua sendo conduzido com precisão, com
fidelidade e no tempo determinado por Deus.